Oi, meus amores, tudo bem? Para quem não conseguiu acompanhar pelo Zoom, tá? Eu vou estar explicando aqui a lição, tá bom? A gente vai aprender agora o que é fração equivalentes, tá? O que seriam frações equivalentes? É quando a gente, de um inteiro, divide elas igualmente. Então, por exemplo, ó, vou desenhar aqui, tá bom? Aqui é um quadradinho inteiro, certo? E aqui ela tá dividida no meio, não tá? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, aqui eu dividi no meio, olha. E se eu dividisse o valor inteiro, que é aqui, em 4 e pintasse 2 quadradinhos? Então, essa fração aqui, ela é 1/2. E essa daqui são 2/4. Tá vendo que os números são diferentes? Porém, considerando o inteiro, elas estão divididas iguais. Então, lá, no exercício 1. No exercício 1 fala assim: como que eu pintaria a fração 1/3? Então, gente, 1/3, lembra que eu expliquei que o número de baixo é o número que está sendo dividido e o número de cima é o número que está pintado. Então, como é que eu pintaria isso? Ela está dividida em quantos? Olha lá no desenho, tá bom? Na B, observe a figura que 2 alunos do 5º ano colocaram sobre a mesa para representar as frações equivalentes à fração 1/3. Então, presta atenção, a fração é a fração 1/3. Se ela está dividida, a da Camila, em 2, como que eu representaria essa fração? Ela está dividida em 2/6. Então, como que ela ficaria? Ela ficaria 2, porque está dividida em 2/6. Então, vai ficar 2/6. E o do Bernardo? Olha lá, quantas partes ela está sendo dividida? Quantas está pintada? Então, vocês vão pensar e vão fazer a do Bernardo, tá bom? Então, ó, quem representou uma fração equivalente a 1/3, ela foi equivalente? Por quê? Ela foi equivalente, gente, porque ela está sendo multiplicada igualmente nos 2 exemplos. Na B, tá lá, pinte as figuras a seguir para representar as frações equivalentes. Desculpa, essa é a 2. Eu até vou virar aqui para pôr na câmera, para vocês verem. Então, aqui, ó, a 2. Estão vendo? Então, aqui, ó, a gente vai ter que pintar para as duas virar equivalente. Então, como é que eu poderia fazer? Eu poderia pintar isso tudo, né? E se eu pintasse só um quadradinho daqui, elas ficariam equivalentes? Não. Eu teria que pintar quantos para elas ficarem divididas iguais? 3. E se eu pinto 2 e eu pinto aqui, tá certo? Não, eu vou ter que pintar 6 para elas poderem ficar equivalentes. Então, vocês vão pintar de forma que elas ficam equivalentes e embaixo vocês vão colocar a fração que vocês pintaram. Então, lembra, o número de divisão é o número de baixo e o número pintado é o número de cima. Entenderam? 3. Observe as frações representadas na figura a seguir. Então, vocês vão olhar lá, tá pintado lá bonitinho, e quanto que tá dividido. Então, vocês vão formar a fração. Então, vocês vão contar lá quantas partes estão divididas. Vocês vão colocar. Quantas partes está pintada? Vocês colocam na A. Na B, vocês vão contar lá quantas partes tá dividida, que é o número de baixo, e quantas que estão pintadas, que é o número de cima. Daí vai perguntar, essa fração é equivalente? Vocês vão responder. Na 4 é muito fácil, é só representar como fração. Então, tá lá. Na A, ó, aqui, ó, A. Tem 3 divisões e 2 pintados. Como que vai ficar essa fração? 2/3, entendeu, gente? Aí embaixo, lá de verdinho também, tem 6 divisões e 4 pintados. Como é que vai ficar? 4/6. 5. Observe a fração que Murilo escreveu no caderno. Então, ó, a fração que Murilo escreveu no caderno foi 1/5. Murilo multiplicou o numerador e o denominador por 4.
Que fração que ele obteve? É só vocês multiplicarem 1 vezes 4 e 5 vezes 4 que vai chegar o valor da fração. A fração que o Murilo escreveu, ele obteve, após efetuar as multiplicações, são equivalentes? São equivalentes, gente, porque elas foram multiplicadas o numerador e o denominador pelo mesmo número. 6. Fabiana escreveu a fração 4/14 e em seguida dividiu o numerador e o denominador por 2. Então, vocês vão pegar 4, dividir por 2 e 14 por 2, que vocês vão ter o resultado, tá bom? 7. A 7 é muito fácil, gente. É só multiplicar lá o número que tá pedindo e os quadradinhos que estão o resultado, tá bom? Alguns vão ser de divisão. Lembre-se, o número que tá de divisão em cima vai ser o de divisão embaixo. Tem que ser o mesmo número. Então, tá o quadradinho em branco, vocês vão completar com o número que tá dividindo em cima. A 8 é para vocês criarem outras